Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. A palavra de Marcos, no 3º capítulo. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acompanhamos hoje um dos momentos mais importantes na vida de Jesus, o momento da escolha dos 12. Eles foram os alicerces da igreja primitiva. Eles foram os primeiros sacerdotes e também bispos da igreja. Por isso nós falamos que a igreja é apostólica. Assim como o antigo Israel estava assentado sobre as 12 tribos, a igreja tem 12 alicerces, os apóstolos. E veja que interessante um detalhe que nos passa despercebido. No tempo de Jesus, quando aparecia um sábio, um mestre, um rabino eloquente, eram os homens que escolhiam ser discípulos daquele sábio. Ou seja, o discípulo era quem escolhia o seu mestre. Mas com Jesus foi diferente. Ouça o detalhe da palavra de hoje. Ele escolheu os que ele quis. Não foram os discípulos que escolheram Jesus, mas foi ele quem os escolheu. E escolheu para quê? Para 2 coisas. Primeiro, para ficarem com ele, para estarem mais próximos dele, mais íntimos que os outros discípulos, e depois para enviá-los em nome dele, para que evangelizassem. Quando alguém entra em nossa vida, esta pessoa escreve conosco a nossa história, e nós escrevemos com ela a história dela. Como poderemos contar a história de Jesus sem mencionar os 12 apóstolos? Você percebe que eles se tornaram parte da história da vida de Jesus? Assim acontece conosco. As pessoas que entram na nossa vida não apenas ajudam a escrever a nossa história, mas é como se elas se tornassem nossa própria vida. Pense um pouquinho nas pessoas mais próximas de você. Você percebe que elas pertencem a você e você pertence a elas? Você percebe que apagar elas da sua memória é apagar a sua própria história e, quem sabe, as experiências mais interessantes da sua vida? Ou seja, aqueles que estão ao nosso lado constroem conosco a nossa vida, nos ajudam a nos tornarmos aquilo que somos hoje. É claro que você não saiu por aí apontando o dedo e dizendo: eu quero você, também você não, mas você aí sim também. Não, você não fez isto. Mas os caminhos da vida e os movimentos da sua alma foram trazendo, encontrando e, claro, escolhendo as pessoas mais importantes da sua vida. Por isso, elas são muito preciosas para você. Aprenda a valorizar aqueles que Deus e o seu coração escolheram para desenhar aquilo que você é. Você pode não ter consciência, mas eles são parte da sua vida. Gosto muito desse momento da escolha dos 12, porque Jesus, segundo os evangelhos, subiu ao monte para escolher, para decidir quem. O monte, como eu já falei outras vezes, significa a presença, a vontade, o olhar de Deus. Jesus não desprezou o querer de Deus em suas escolhas. Pelo contrário, ele subiu ao monte para ver mais longe no Senhor. Suba também ao monte para fazer as tuas escolhas. Será o teu olhar e o querer dele. Mas não suba apenas para escolher, suba ao monte também para agradecer àqueles que estão aí contigo, ao teu lado. Foi Deus também que os colocou aí, ao lado do teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente dia, paz e até amanhã. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026, com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual. O Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus.
Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.